Fala pessoal, tudo beleza? Galera, eu tô trazendo aqui hoje então um convidado especial para estar resolvendo aí as questões de língua portuguesa do último concurso aí realizado para ingresso no 6º ano do Colégio Militar de Curitiba, prova realizada aí no ano de 2020 para ingresso 2021. Ele é o responsável aí pela parte de língua portuguesa e redação do meu curso, o professor Tiago Oliveira. Lembrando aí, né, pessoal, que tanto essa prova aqui que vai estar sendo postada e colocada para vocês aí nos próximos dias, bem como dezenas de outras provas, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, já estão disponíveis lá no curso para os alunos do curso, tá? Então, se você tem interesse em ter a melhor preparação para o seu concurso de ingresso no 6º ano dos colégios militares, venha estudar conosco. Para saber mais informações, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? No mais aí, pessoal, não se esqueça de clicar no gostei para dar aquela fortalecida no canal e incentivar esse trabalho aqui. Quem sabe para frente eu trago uma outra provinha para vocês, beleza? Não se esqueça aí também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações, porque assim sempre que a gente postar algum conteúdo novo aqui, vocês vão ser imediatamente notificados e vão poder vir assisti-lo aí, beleza? Bom, então fiquem agora aí com o professor Tiago Oliveira. Texto 1 CMC. Dois galos disputavam em feroz luta o direito de comandar o galinheiro de uma chácara. Por fim, um deles põe o outro para correr, se autoproclamando vencedor. O galo derrotado afastou-se e foi se recolher num canto sossegado do galinheiro. O vencedor, ao contrário, tomado de orgulho e vaidade, voando até o alto de um muro, bateu as asas e, exultante, cantou com vigor e arrogância, celebrando a sua superioridade. Uma águia, que pairava ali perto em busca de alimento, lançou-se sobre ele e com um golpe certeiro o levou preso às suas poderosas e afiadas garras. O galo derrotado saiu do seu canto, e daí em diante, agora livre de concorrência, reinou absoluto no galinheiro. Moral: orgulho ou arrogância ainda é o caminho mais curto para a ruína e a perdição. Bom, essa é uma fábula retirada do livro Fábulas de Êxopo, e a partir da leitura do texto 1 nós responderemos as questões 13, 14 e 15 da prova do Colégio Militar de Curitiba. Questão 13 CMC. O texto 1 é um gênero textual que apresenta, entre suas características, uma lição de moral ou ensinamento ao fim da narrativa. Após a leitura desse texto, analise as assertivas abaixo que caracterizam adequadamente esse gênero. Bom, então aqui a gente precisa fazer uma primeira interpretação da questão, do enunciado da questão. O que a questão está pedindo ali? Analise as assertivas abaixo. Não sabe, observando essa frase, vocês já sabem que é um tipo de questão que a prova vai fazer uma série de afirmações com relação ali ao texto, e a gente tem que buscar no texto as informações que nos digam se essas afirmações estão certas ou erradas, beleza? Então, e também nessas afirmações aqui que a prova vai fazer, a gente precisa adequadamente caracterizar o gênero do texto, certo? Então, qual que é o gênero do texto 1? Fábula. Inicialmente aqui eu vou falar para vocês que é fábula, ok? Então, vamos analisar aqui a primeira assertiva que a prova faz, que a prova do CMC faz acerca do texto 1. 1. A lição de moral tem como uma de suas finalidades incentivar uma reflexão acerca das qualidades e dos defeitos dos seres humanos. Bom, a lição de moral, certo? Então a gente observou ali na leitura do texto que houve a lição de moral. E inclusive no último parágrafo aparece ali bem claro. Eu vou trazer de volta aqui o último parágrafo. Olhem aqui. Abre aspas. Moral. Orgulho ou arrogância ainda é o caminho mais curto para a ruína e a perdição. Fecha aspas. Esse aqui é o último parágrafo do texto 1 da prova do CMC, tá certo? Que é uma fábula. E sendo uma fábula, ele tem a finalidade principal dele ali é trazer um ensinamento ao leitor, certo? Então ali o texto ele vai apresentar uma situação pra gente, tá certo? Ele vai contar uma história pra gente com a ideia de que a gente tire uma lição daquilo. Por algum motivo, tá? Se por algum motivo o leitor não entendeu necessariamente qual foi a lição que estava sendo representada ali, o texto ainda traz pra gente a moral, explicando o que ele gostaria que a gente entendesse sobre o texto, o que ele gostaria que a gente pensasse sobre o texto. E aí, nesse caso, de fato, a moral tem a ideia de trazer uma reflexão acerca das qualidades e dos efeitos dos seres humanos. E, inclusive, nesse texto que a gente leu aqui no texto 1, né, aquele texto do galo, orgulhoso, que saiu cantando, e de fato acabou sendo a ruína dele isso, porque ele acabou virando comida de águia, né? Nesse caso aqui, os defeitos, principalmente, o orgulho e a arrogância, tá certo? Então, aqui a ideia da moral é, de fato, trazer ali, chamar a atenção do leitor para isso. Olha aqui, presta atenção, tá vendo? O orgulho e a arrogância, ele vai ser o caminho sempre mais curto para a ruína e a perdição. E aí que tá, orgulho ou arrogância não é uma característica necessariamente de galos, é um defeito do ser humano. Portanto, sim, a moral da história ela traz a ideia ali de que você reflita sobre
algum defeito, alguma qualidade do ser humano, tá certo? Por isso a assertiva número 1 está correta. E aí eu peço que vocês já comecem a anotar. Assertiva número 1 correta. Vamos observar agora, então, a assertiva número 2, certo? A segunda afirmação que a prova faz com relação ao texto. As fábulas são narrativas que costumam se desenvolver na forma de versos e de palavras com sentido abstrato, cujo propósito é facilitar a compreensão da moral final da história, uma vez que são textos educativos. Então, como eu falei ali, de fato, a fábula ela é um texto educativo. A ideia inicial do texto é, de fato, passar uma lição, né? Uma lição de moral para o leitor. Então, sim, beleza, são textos educativos, mas tem um problema muito sério nessa afirmação que a prova faz. Na forma de versos. Então, as fábulas são narrativas, beleza, mas elas não costumam se desenvolver na forma de versos, sim na forma de prosa, tá certo? A gente conhece aí, então, a forma, esse formato de versos como o formato característico do poema e a prosa como dos textos comuns do dia a dia, como no caso da narrativa aqui, tá certo? Então, por isso, basicamente por isso, porque a afirmação disse que vem no formato de versos, basicamente essa afirmação aqui ela está errada, tá certo? Então a afirmação número 1 está certa, a afirmação número 2 está errada. Aqui nessa afirmação número 2 também tem um outro defeitinho, um outro problema com essa afirmação. Palavras com sentido abstrato, tá? Não sublinhei porque não é tão relevante, até porque o que mais chama atenção aqui é isso, forma de versos. Você observou o texto ali, você viu que não tem forma de verso. Então tá tudo bem. Mas ali, palavras com sentido abstrato. Na verdade, não. As palavras elas têm um sentido bem concreto, tá? Geralmente bem concreto no caso da narrativa. Então, por causa ali, principalmente desse negócio de forma de versos, essa afirmação número 2 está errada. Anotou? Afirmação número 1 certa, afirmação número 2 errada. Agora a gente vai ver a afirmação número 3. Na afirmação número 3 tem o seguinte: as características psicológicas do ser humano costumam aparecer refletidas no comportamento de outros seres, como animais, nas fábulas. Essa afirmação aqui está dizendo, então, basicamente, que na fábula, que a gente já constatou que é o gênero textual do texto 1, na verdade, as características psicológicas do ser humano aparecem nos animais. Vamos lá, vamos diferenciar, por exemplo, características físicas de psicológicas. Características físicas: cabelo, cor do cabelo, o formato do nariz, o formato do corpo, a altura, peso, essas coisas são características físicas que a gente consegue olhar, que a gente consegue ver com os olhos. Ver com os olhos é meio redundante, mas sim, a gente consegue olhar para a pessoa e ver isso, certo? Características psicológicas, não necessariamente a gente consegue ver só olhando para a pessoa. A gente precisa conversar, a gente precisa conhecer e tudo mais. E aí que tá, quais são as características psicológicas humanas que são representadas nos animais? Porque veja, de característica física, um galo não tem nada parecido com um ser humano, certo? Como é o caso do texto 1. Então a gente precisa analisar as características psicológicas. Vou trazer o parágrafo aqui que diz bem isso. Abre aspas. O vencedor, ao contrário, tomado de orgulho e vaidade, certo? Voando até o alto de um muro, bateu as asas e exultante cantou com vigor e arrogância, celebrando sua superioridade. Características psicológicas: orgulho, vaidade, arrogância. Como a gente falou ali na afirmação número 1, são defeitos dos seres humanos. Orgulho, vaidade e arrogância não é uma coisa que galos geralmente têm. Seres humanos têm essas características psicológicas, certo? Então, assim, a fábula de fato traz ali nos animais características psicológicas dos humanos. E aí, como a gente viu na afirmação número 1, com a intenção ali de trazer uma reflexão pra gente e tudo mais. De toda forma, aqui então na afirmação número 3 ela está correta, tá? Porque essas características psicológicas elas não são presentes geralmente em animais, e sim nos humanos, só que na fábula os animais, tá? Os animais representam essas características, beleza? Então, afirmação número 3 certa, tá anotando? 1 e 3 certo, 2 errado. Ok? Vamos então aqui à afirmação número 4, que a questão é que a questão número 13 faz com relação ao texto. As fábulas são gêneros de texto recentes que buscam incentivar comportamentos e valores individualistas e consumistas. Parece até piada, desculpa. Mas eu achei muito engraçada essa afirmação, porque veja bem, fábulas são gêneros de textos recentes. Recentes. Já vou dizer aqui pra você, aqui a gente precisa de algumas informações que não estão necessariamente presentes no texto, tá certo? Mas eu vou trazer aqui um pequeno drops de história pra vocês. E que buscam incentivar comportamentos e valores individualistas e consumistas. Bom,
incentivar comportamentos e valores individualistas e consumistas. Não. Não. Tá. Só não. Eu acho que, inclusive, quando a fábula foi escrita a primeira vez, nem se existia essa ideia de consumo, de fato. Mas beleza. Não. Essa parte não. Recentes. Vamos lá. Fábulas são gêneros de texto recentes. Isso aqui é muito engraçado. Eu achei muito engraçado. Tá? Vamos lá, então. Vou trazer aquele drops de história agora. Vou contar pra vocês como é que a fábula surgiu. Vamos lá. Ninguém sabe como é que a fábula surgiu, mas especula-se que a fábula surgiu no Oriente, tá certo? Porém, a primeira compilação mesmo de fábulas, ela foi feita por um grego chamado Ésopo, certo? Tanto é que nas referências do texto 1 você conseguiu observar lá que é essa fábula que a banca do CMC tirou do livro chamado Fábulas de Ésopo, tá certo? Então, surgiu na Grécia Antiga por um grego chamado Ésopo, beleza? A data, né, dessa primeira compilação estima-se que seja no século VI antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo. Não sei se ficou claro para vocês, mas não é um gênero textual recente, certo? A ideia da fábula é muito antiga, tá? Então, assim, essa afirmação, ela tá completamente errada. Ela tá completamente errada. E agora a gente finalmente tem a sequência, tá? A gente tem a sequência de afirmações certas e erradas. 1 e 3, certo. 2 e 4, erradas. Vamos às alternativas. Então, assinale a alternativa que contém a numeração das afirmativas corretas. Então, a gente consegue observar que as alternativas, a gente percebe ali que na 1 está dizendo 1 e 4, mas 1 e 4 não pode ser porque a 4 está errada, certo? 2 e 3 não pode ser porque a 2 está errada. 1 e 3, é isso aí. A resposta para essa questão número 13 é a alternativa C, apenas 1 e 3.